Olá, eu sou a Joyce Paz e eu tô aqui de novo com o Felipe Haureliuk, crítico de cinema e produtor, para debater o polêmico, porém genial D.W. Griffith. Nesse box que traz dois dos seus maiores sucessos, O Nascimento de uma Nação e Intolerância. A gente pode ver aqui, ó, com detalhes nesses cards. Numa época em que o cinema tinha poucos anos de vida, né? Mal tinha sido dado seus primeiros passos. Era uma criança, um adolescente aí, né, Joyce? Na verdade, esses dois filmes aí que estão vindo aí nesse box muito bacana aí, são os dois maiores, as duas maiores produções, pelo menos os dois filmes mais conhecidos e mais repercutidos da carreira. Mais estudados em cursos de cinema. Exatamente. E o Griffith é aquilo, né? Ele é, talvez, se não for o mais importante, um dos mais importantes cineastas da época muda do cinema, né? E também dessa fase do cinema em que ele ainda não tinha uma linguagem criada, uma linguagem consolidada. Então ele, inclusive, ajudou a criar, né? Essa gramática da narrativa cinematográfica. Como que a gente pode... Quem era o Griffith? E como que era o cinema nesse momento, anos 10? E o que ele pôde contribuir no desenvolvimento, né, dessa arte? Então, Joyce, uma vez eu vi uma declaração dada pelo Orson Welles, que ele falava o seguinte: o Griffith foi o pai de todos nós. Isso Orson Welles falou na década de 40 ou 50, se não me engano. E o que isso quer dizer? Isso é muito representativo, na minha opinião, porque tem muito a ver com o que realmente aconteceu nesse período. O que era o cinema no final do século XIX, início do século XX? Era basicamente experimentações, eram curtas-metragens. Era o registro pelo registro. Era o registro pelo registro, né? Chegou-se a utilizar o registro para fins científicos, né? Então, assim, não existia... Pra cenas cotidianas, sem uma linha narrativa. Exatamente, lógico. Isso começou a ser criado no início do século XX, com diversos curtas-metragens, e o Griffith era um desses visionários megalomaníacos que fez centenas de curtas-metragens logo no início do cinema mesmo, 1905, 1906, e assim ele foi fazendo curtas-metragens até 1914, 1913. Inclusive séries de curtas, né? Uma estrutura já seriadinha, assim. Isso, exatamente. Então, assim, foram centenas de curtas, e com isso ele foi exercitando a linguagem. Foi experimentando. E ele foi um dos primeiros entusiastas dos longas-metragens, né? E esses dois filmes não são pequenos longas, vamos dizer assim, né? Eles não têm 60, 70, 80 minutos. Que era a média da época. Que era a média da época, né? Os dois filmes aí, o Intolerância tem 3 horas, né? E o Nascimento de uma Nação um pouquinho menos, mas 2 horas e meia. Então são filmes grandes mesmo, são longas metragens. E uma coisa que é interessante e essencial no desenvolvimento da linguagem cinematográfica é que ele foi um dos primeiros que começou a experimentar técnicas de se filmar as coisas. Então, close, movimento de câmera, iluminação de cenas, você ter um elemento mais na frente do quadro, outro mais no fundo, para que isso cause uma reação no espectador. No Intolerância você trabalhar com a profundidade de campo. Exatamente, né? Profundidade de campo. No filme Intolerância você tem a montagem paralela, que é mais de uma linha narrativa sendo contada ali ao espectador ao mesmo tempo. Quantas vezes a gente já viu isso? Agora, você fazer isso sem referência que é o desafio, né, Joyce? Quase como uma intuição, né? Mas é importante a gente falar que ele tem essa coisa do experimental e de uma genialidade, mas ele também foi muito influenciado por duas obras importantíssimas, que é o Cabiria, o filme italiano, e o Quo Vadis também, né? Sim. Ele ficou bastante impressionado quando ele viu essas duas obras e ele ficou muito instigado principalmente pela movimentação da câmera, e aí ele ficou pensando, como que eu posso implementar isso nas minhas obras, como que isso funciona. Então ele já foi pro set um pouco com a ideia de construir, né, além de sets completamente ostensivos, né? Exatamente. E monumentais mesmo, ele já foi com essa ideia de construir engenhocas para movimentar a câmera e dar uma fluidez na câmera e sair um pouco dessa coisa dos planos fixos, né? Que era a regra naquele momento. E as câmeras nessa época, né, Joyce, eram trombolhos, era mais pesado que um armário, eram máquinas imensas que você não tinha uma mobilidade como você tem hoje ou como você teria décadas seguintes, né? Então, assim, eu sempre falo assim, para quem quer entender um pouco mais da importância do Griffith, que assim, qualquer cineasta bebe de alguma referência para fazer a sua própria arte, né?
O Griffith nasceu em 1875, então não existia o cinema, né? Então ele passou boa parte da vida dele sem cinema. Sem cinema. E aí ele foi um dos pioneiros, inclusive, de Hollywood, quando não era Hollywood ainda, quando era um imenso vazio. Ele foi pra lá, ele se envolveu com alguns produtores. Ele foi um dos fundadores da United Artists, ao lado do Chaplin, ao lado da Mary Pickford. Então, quer dizer, ele foi pioneiro em vários aspectos do cinema também, enquanto negócio, não só enquanto linguagem. Ele literalmente chegou no cinema quando ainda era mato, né? Quando era mato, exatamente. E aí por isso que ele é uma referência, porque muito do que foi feito depois dele, Cecil B. DeMille, o próprio Orson Welles, o próprio Chaplin, acabou bebendo um pouco de tudo que ele já tinha feito, né? E é uma pena que muitos dos curtas que ele fez não existem mais, se perderam ao longo do tempo, mas felizmente essas duas obras que são importantíssimas existem, e nessa edição aqui estão com uma qualidade de imagem espetacular. Excepcional. Você sabe, Joyce, a primeira vez que eu assisti Intolerância foi na faculdade de cinema, era uma cópia em VHS, que era uma telecinagem da década de 70, então assim, era uma qualidade muito irregular. E a qualidade desse box aí do DVD tá excelente e dá pra você ter uma ideia de tudo isso. Inclusive ele usa fusões também no Intolerância. E olha, Intolerância é um filme que continua atual. Apesar de ter mais de um século que esse filme foi lançado, mas tudo tá ali, porque são símbolos, né? Aquelas histórias ali estão, na verdade... É uma revisita à história da humanidade, em que ele toca nessa questão, em como a intolerância destrói vidas, destrói relações e povos. E povos, exatamente. E a gente vê isso diariamente, Sim. né, Joyce, no mundo. Então é um filme atemporal, eu acho que talvez tenha sido a maior obra, acredito eu, da história aí dele, né, como cineasta. Na época também repercutiu muito, eu sempre brinco, nessa época não existia academia ainda, né, mas se já existisse o Oscar nessa época, certamente seria o filme vencedor do Oscar daquele ano. Porque além de tudo, esse e também O Nascimento de uma Nação são filmes grandes, são grandes produções. Então, além de se preocupar com a parte da linguagem, dos invencionismos, ele ainda tinha que se preocupar com a parte prática de produção mesmo. Gestão dessa equipe. Ele foi também o primeiro cineasta a usar com essa quantidade de figurantes, né? Figurantes. Essa noção do figurante. Exatamente. Então ele costumava ter vários assistentes de direção que coordenavam pequenos núcleos dentro ali do set, né? Das locações. Ele ficava coordenando aquele plano mais geral, aquela organização geral, e esses assistentes de direções ficavam ensaiando e coordenando esses núcleozinhos. Isso é bastante interessante. E muitos diretores que vieram posteriormente, eles saíram dessas experiências desses dois filmes, né? Exatamente. Isso hoje é intuitivo. Hoje a indústria sabe como fazer, e até mesmo o cinema independente já sabe, por observar os demais fazendo, né? Mas Sim. isso em 1915, 1916 não era tão óbvio. Então você tinha que criar uma sistemática de realização mesmo desses trabalhos. E ele ajudou muito nisso, né? E O Nascimento de uma Nação, apesar de controverso, né? Queria que você comentasse um pouco isso. Ele foi muito bem recebido pelo público, o que já não aconteceu com Intolerância, né? Exatamente. O Nascimento de uma Nação tem uma questão aí social e racial muito, muito forte, né? Porque ele, bem ou mal, existe aí uma exaltação a Ku Klux Klan, né? Que já por definição é complicado, né? É complexo. Então, esse é um filme que, apesar de ser muito importante na carreira dele, acabou manchando um pouco o currículo como cineasta mesmo dele. Com o passar do tempo, né? Com o passar do tempo. Noções, porque na época ninguém acho que se impressionou muito, né? Não, na época não, né? Pra quem sabe, assim, rapidamente, o filme é sobre a Guerra Civil, né? Ele se apropria da Guerra Civil. Fazia muito pouco tempo que tinha terminado a Guerra Exatamente. Civil, né? Cerca de 50 anos, não é tanto tempo se você for pensar em história. Em história. Mas realmente, Joyce, assim, foi na época um filme que aconteceu muito, até por esse tamanho todo que a gente já comentou. Só que acabou sendo estudado com o passar das décadas, e inclusive teve até uma polêmica décadas depois, que ele ganhou um prêmio honorário vitalício do Directors Guild of Awards, né, do sindicato dos diretores, e uma parte dos diretores na época fez um protesto dizendo que ele não deveria vencer em função dessa questão racista. Eu acho assim, cada homem é um produto do seu tempo, e talvez naquele momento, né, para aquele diretor, de onde ele veio... E o pai dele era coronel, ele lutou na Guerra Civil, então ele tem toda essa bagagem, né? Exatamente, talvez ele não tivesse tanto essa visão, aliás, certamente ele não tinha essa visão que a gente tem hoje dos acontecimentos, então... Mas assim, independente desse fato, que é lamentável e é questionável,
o filme é uma produção tão impressionante quanto Intolerância, é um retrato da Guerra Civil lá do início do cinema, né? E nos extras, vocês podem conferir o making-off do Nascimento de uma Nação, com informações sobre a produção do filme, cenas raras, testes de figurinos e bastidores. E tem também uma entrevista incrível que se chama 3 Horas que Abalaram o Mundo, que é sobre o Intolerância. Eles entrevistaram um crítico, né, um estudioso, um acadêmico, que comentou, né, a importância histórica do Intolerância, o quão genial o Griffith foi a construir essa linha narrativa. Ele conta, por exemplo, que Intolerância surgiu com a ideia de uma história só que na verdade ele queria contar a história da Babilônia, a passagem da Babilônia, então ele acabou expandindo para 4 histórias. Como que ele costurou isso num filme só? Então é muito interessante o olhar que esse crítico traz para Intolerância. Esses extras eles acabam aprofundando o que a gente falou aqui, né, nesse vídeo rapidamente, e isso é material precioso, né? O teste de figurino de um filme de 1915, gente, isso é como você achar um baú enterrado e conseguir desenterrar essas joias. Então aproveite, essa é mais uma edição aí de altíssima qualidade, o box é lindo, a capa... Sim, com um design sempre muito maravilhoso, muito maravilhoso, parabéns aí, Obras Primas, que tá sensacional. Então a gente fica hoje por aqui. Nos vemos no próximo debate. Até mais. Tchau, tchau. Tchauzinho.